No momento em que Napoleão parecia ter consolidado a sua obra com a nova união matrimonial e o nascimento do herdeiro, um desafio inesperado começou a consumir energias e prestígio: a Península Ibérica. Espanha e Portugal, reinos tradicionais, estavam intrinsecamente ligados à Grã-Bretanha pelo comércio marítimo e pela resistência ao bloqueio continental, decretado pelo imperador para sufocar a economia britânica. A Espanha, oficialmente aliada de França desde o Tratado de Fontainebleau, era, na prática, um reino enfraquecido e dilacerado por intrigas internas. Carlos IV, monarca débil, e seu valido, Manuel Godoy, odiado pela nobreza e pelo povo, haviam perdido a confiança da sociedade. Napoleão viu neste quadro oportunidade para exercer seu domínio direto sobre o país. O episódio que precipitou a intervenção foi a abdicação forçada de Carlos IV e a ascensão de Fernando VII, jovem príncipe que rapidamente se tornou símbolo da resistência contra os franceses. Napoleão, mestre em manipular crises, convocou ambos os monarcas a Bayonne, no sul de França, em 1808, e ali conseguiu arrancar de ambos as abdicações formais. Foi então que o imperador tomou a decisão de colocar seu irmão mais velho, Joseph Bonaparte, no trono espanhol. Já coroado rei de Nápoles, Joseph foi transferido para Madrid, onde receberia o título de José I, rei da Espanha e das Índias. Contudo, o povo espanhol jamais o reconheceu. Para eles, ele era apenas El Rey intruso, instrumento da dominação francesa. A coroação de José em Madrid não trouxe paz. Pelo contrário, incendiou a península. O dia 2 de maio de 1808, imortalizado na pintura de Goya, testemunhou levantes populares espontâneos contra as tropas francesas. Começava, assim, a Guerra da Independência Espanhola, um conflito marcado por crueldade, guerrilhas e uma resistência nacional inédita. Napoleão subestimara a força do sentimento nacional espanhol. A Igreja, o campesinato e a aristocracia, mesmo divididos, uniram-se contra o invasor estrangeiro. Guerrilheiros, armados de forma rudimentar, emboscavam soldados franceses em estradas e aldeias. Era uma guerra irregular, para a qual o exército imperial, acostumado a grandes batalhas campais, não estava preparado. Ao mesmo tempo, Portugal tornara-se também um foco de desafio. O pequeno reino, governado pela Casa de Bragança, dependia historicamente de sua aliança com a Grã-Bretanha. Quando Napoleão instituiu o bloqueio continental, exigindo que nenhum país europeu comerciasse com os britânicos, Lisboa recusou-se a romper seus laços seculares. Para punir a desobediência, Napoleão enviou tropas através da Espanha, segundo as cláusulas do próprio Tratado de Fontainebleau, que autorizava a passagem de exércitos franceses. A intenção era clara: ocupar Portugal, confiscar a Lisboa e impor ao país uma submissão total ao bloqueio econômico. Contudo, ao aproximarem-se as tropas francesas, a família real portuguesa tomou decisão dramática. Sob conselho britânico, o príncipe regente John, futuro João VI, embarcou com a corte inteira em direção ao Brasil, a colônia mais rica do Império Ultramarino Português. Foi a primeira vez que uma monarquia europeia se transferia para além do oceano. A partida da corte, em novembro de 1807, foi apressada e caótica. Escoltada pela Marinha Britânica, a família real atravessou o Atlântico sob o olhar perplexo da Europa. Lisboa, deixada para trás, caiu nas mãos francesas, mas o verdadeiro poder da monarquia lusitana mudava-se agora para o Rio de Janeiro. Este gesto teve consequências profundas. Ao estabelecer-se no Brasil, João VI transformou a colônia em centro do império, abrindo seus portos ao comércio mundial e garantindo a continuidade da dinastia. Napoleão, que esperava subjugar facilmente Portugal, viu frustrada sua estratégia: conquistar território, mas perder o governo legítimo. Jean Lannes, marechal de França, incumbido de pressionar os portugueses, encontrou-se diante de uma situação humilhante. O inimigo desaparecera. A corte havia partido. A soberania escapara para além-mar. Assim, dizia-se ironicamente que Lannes ficara a ver navios, expressão que bem traduz a inutilidade de sua missão. Enquanto isso, na Espanha, a situação agravava-se.
O exército francês, embora poderoso, via-se cercado por insurreições constantes. Guerrilhas cortavam linhas de suprimento, emboscavam comboios e aterrorizavam destacamentos isolados. A guerra transformou-se numa sangrenta resistência popular, alimentada pelo fervor religioso e pelo ódio ao invasor. A Grã-Bretanha, percebendo a oportunidade, desembarcou tropas na península. Sob o comando de Sir Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, os britânicos apoiaram a resistência luso-espanhola. A península tornava-se assim um teatro de guerra em que a França enfrentava inimigos múltiplos, populações locais e tropas regulares apoiadas pela Grã-Bretanha. Portugal, mesmo ocupado parcialmente, converteu-se em base segura para os britânicos. De Lisboa, podiam organizar campanhas de apoio à Espanha e lançar contra-ataques. A transferência da corte ao Brasil assegurara a legitimidade à resistência, e os portugueses, ao lado dos ingleses, passaram a hostilizar constantemente os franceses. Napoleão, inquieto com o rumo dos acontecimentos, decidiu intervir pessoalmente. Em 1808, atravessou os Pirineus à testa de um exército formidável. Numa série de batalhas relâmpago, esmagou forças espanholas e reocupou Madrid. Por um instante, pareceu que a maré se invertera a favor do Império. Entretanto, o êxito francês foi efêmero. Mal Napoleão retirou-se para o centro da Europa para enfrentar a Áustria, as insurreições reacenderam-se com redobrada força. O imperador compreendeu que a Espanha era um abismo sem fundo, drenando homens, recursos e prestígio do seu regime. O fracasso em consolidar a dominação na península foi um dos primeiros sinais da vulnerabilidade do Império. A guerra irregular, combinada com a persistência inglesa, corroía o mito da invencibilidade napoleônica. Cada aldeia espanhola incendiada, cada comboio atacado, cada derrota parcial alimentava a resistência popular. A imagem de José Bonaparte, el rei intruso, nunca encontrou legitimidade. Mesmo protegido por tropas francesas, seu governo era visto como fantoche. A monarquia espanhola, simbolizada por Fernando VII, transformou-se em bandeira da unidade nacional contra o estrangeiro. Assim, a Guerra Peninsular, como ficou conhecida, converteu-se num pesadelo prolongado para Napoleão. Nem a glória das vitórias em outros campos podia apagar o desgaste de manter centenas de milhares de soldados presos a um conflito sem perspectiva de solução rápida. Portugal, em aliança firme com a Grã-Bretanha, tornara-se um foco permanente de resistência. O país, embora pequeno, demonstrou que podia desafiar o império mais poderoso da Europa, sobretudo com o apoio britânico. Napoleão jamais conseguiu subjugá-lo por completo. Para o Brasil, os desdobramentos foram extraordinários. A presença da corte no Rio de Janeiro inaugurou um período de transformações profundas. Abertura dos portos, criação de instituições e elevação do status político da colônia. O gesto que visava escapar a Napoleão acabou lançando as bases da independência futura. A Espanha, por sua vez, conheceu devastação sem precedentes. Cidades arrasadas, populações massacradas e um país em constante convulsão. Mas o sofrimento fortaleceu o sentimento nacional, forjando identidade moderna em torno da resistência ao invasor. Napoleão, que almejava expandir o império pela península, descobriu ali uma ferida incurável. A guerra em Espanha e Portugal tornou-se seu ulcère espanhol, como o próprio confessaria, um câncer que corroía silenciosamente as energias do império. Assim, o episódio ibérico demonstrou que, mesmo no auge do poder, o Império Napoleônico não era invulnerável. Na península, as armas francesas encontraram não apenas exércitos, mas povos inteiros em luta. A partir dali, a glória de Napoleão começaria a enfrentar seu mais duro desgaste.